E hoje nós iremos aprender a luz de 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 11, duas orientações à igreja peregrina. Abra a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo número 5, versículos 8 a 11. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, ouvintes da Prevalecente, composta de 5 capítulos e 105 versículos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro por volta do ano 60 ao 64 da era cristã. O apóstolo Pedro escreveu essa missiva e a endereçou aos cristãos da diáspora, crentes que estavam espalhados por conta da perseguição em 5 províncias do Império Romano, situadas ao norte da Ásia Menor. Essas províncias, para quem Pedro originalmente escreveu essa carta, são mencionadas logo na sua abertura, no capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O apóstolo Pedro endereça essa carta a esses amados, e a ocasião, queridos, era de profundo sofrimento. Quando Pedro escreve essa carta, os seus leitores originários estavam passando um momento desafiador, um momento de sofrimento agudo. Eles estavam sofrendo perseguição imperial e discriminação e calúnia social. Até porque nessa época, preservar a lealdade a Cristo não era sinônimo de status e publicidade como tem sido pregado por aí. No primeiro século da igreja, preservar a lealdade a Cristo significava dor, ter a sua cabeça a prêmio, significava sofrimento, significava discriminação, rejeição e até mesmo a morte. É nesse contexto que Pedro escreve essa carta. Os irmãos estão sofrendo, os irmãos estão padecendo, os irmãos estão em profusa tribulação, mas o Espírito de Deus moveu o apóstolo Pedro a escrever essa carta. Ele escreve essa carta para encorajar os seus leitores, para incentivá-los a uma vida de testemunho e de submissão a despeito da perseguição. Então o apóstolo Pedro, aqui no capítulo 5, ele está na reta final da sua carta, ele está prestes a concluí-la, e ele vai reincidir, ele vai retomar o tema do sofrimento. E é nesse contexto de sofrimento que o apóstolo Pedro emite algumas orientações à igreja peregrina. Versículos 1 a 4, ele orienta os pastores a que apacentem o rebanho de Deus com total desvelo. Versículo 5, na parte A, ele orienta os jovens da igreja peregrina a que sejam submissos à sua respectiva liderança. Versículo 5, parte B, e versículo 6, Pedro orienta os irmãos a que fossem humildes. Versículo 7, ele orienta os irmãos a que confiassem no Senhor. Versículo 8 que lemos, ele orienta os irmãos à sobriedade. Versículos 9 a 11, ele orienta os irmãos à firmeza. E é interessante que o texto em pauta, o texto oralito, apresenta para nós duas orientações dadas por Pedro à igreja peregrina. Iremos considerar, em primeiro lugar, a orientação à sobriedade. Veja o versículo 8.
sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Temos aqui algo digno de nota, logo no início. É que no versículo 7, versículo anterior, Pedro reprova a ansiedade, mas no versículo seguinte, ele ordena a sobriedade. No versículo 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele está reprovando terminantemente a ansiedade, em face do sofrimento agudo que os irmãos estavam vivenciando. Eles deveriam se esvaziar, eles deveriam lançar sobre o Criador toda a ansiedade deles, não para o Senhor passar a cuidar deles, não, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os irmãos já tinham experiência com Deus, eles não deveriam lançar sobre Deus as suas solicitudes para Deus passar a cuidar deles, não. Eles deveriam fazê-lo porque Deus já estava cuidando da vida de cada um deles. Amém. Não é diferente conosco. A Bíblia reprova a ansiedade. Deus não quer que o seu povo viva marcado pela ansiedade, pela solicitude. Não, até porque a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Amém. Versículo 7, somos orientados a confiar no Senhor, lançar sobre ele as nossas inquietações, não para ele passar a cuidar de nós, mas porque ele já tem cuidado de cada um de nós. Mas na imediata sequência, Pedro emite uma segunda orientação. Ele diz que os irmãos deveriam ser sóbrios e vigilantes. Isso é curioso, porque não é porque nós devemos nos esvaziar da ansiedade que nós temos autorização para cruzarmos os braços. É você confiando em Deus, é você se esvaziando das suas cargas e ansiedades, mas simultaneamente vivendo uma vida de sobriedade. É você desfrutando o cuidado de Deus, mas vivendo como soldado de Deus. E Pedro diz: sede sóbrios. Já dissemos a vocês em outras oportunidades que a palavra sóbrios aparece 3 vezes nessa carta. Quantas vezes? 3. Primeira vez, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu pela revelação de Jesus Cristo. Segunda vez, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Terceira vez, sede sóbrios, vigiai. Capítulo 5, versículo 8. Querido, ser sóbrio, de forma lacônica, significa basicamente ter a mente sob controle, pensar de forma sensata e equilibrada. Em um momento de turbulência como o que os irmãos estavam vivenciando aqui, é comum cristão ficar com a mente nebulosa, com a mente confusa. É comum cristão, no momento do aperto, da dor, agir, proceder precipitadamente. Mas a Bíblia é categórica. O povo de Deus deve viver uma vida de sobriedade, ser sóbrios, tenham a mente de vocês sob controle. Amém. Deveras os dias são maus. Desde o momento que Cristo foi assunto aos céus, a igreja tem vivenciado momentos difíceis, mas a igreja é instada pelas Escrituras a viver uma vida de sobriedade, ter a mente sob controle. Amém. Ser sóbrios é o oposto de ser ébrio. Ser ébrio é ter a mente entorpecida por entorpecentes ou pela imoralidade. Mas ser sóbrio é ter a mente sob controle. O povo de Deus não deve viver com a mente entorpecida por nada dessa vida. A mente do povo de Deus, a nossa cabeça deve estar sadia. Nós precisamos viver uma vida de sobriedade. As circunstâncias querem deixar você
desesperado. As circunstâncias tendem a te deixar sem firmeza na presença de Deus, mas uma vez que Deus exige que o seu povo viva em sobriedade, é porque isso é possível, amados. E nós não teremos capacidade de vivermos uma vida de sobriedade se nós não formos cheios do Espírito Santo. Amém. E isso só é possível se a igreja for carregada, for cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, te deixa ébrio, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito, é ser governado pelo Espírito, é ser comandado pelo Espírito. Se nós formos cristãos cheios do Espírito de Deus, certamente nós viveremos uma vida de sobriedade. O apóstolo Paulo fala o que é o fruto do Espírito. E ser cheio do Espírito Santo acarreta necessariamente em ter uma vida marcada pelo fruto do Espírito. O crente cheio do Espírito tem o fruto do Espírito em evidência na sua vida. E Paulo disse em Gálatas 5:22 no final, que uma das virtudes do fruto do Espírito é a temperança, é o domínio próprio. Deus, ele está interessado que o seu povo viva uma vida de sobriedade. Como estão os seus pensamentos? Como está a sua saúde mental? Porque depender de nós pelo Evangelho, nós somos instados a vivermos uma vida de sobriedade. Nada de se precipitar com palavras, decisões e ações. Nós devemos, com a graça de Deus, ter a mente sob controle. Quem manda na sua vida é o Senhor, então tranquilize o seu coração e tenha a sua mente sob controle. Glória a Deus. Só que Pedro, ele endossa essa orientação dizendo o seguinte: sede sóbrios, vigiai. Enquanto ser sóbrio significa basicamente ter a mente sob controle, vigiar significa basicamente estar com os olhos abertos, estarmos antenados, apercebidos. Nós devemos ter a mente sob controle, mas devemos também estar acordados, com os olhos abertos. Sede sóbrios, vigiai. Mas a pergunta é: o que justifica essa orientação petrina? Porque Pedro orienta a igreja peregrina a viver uma vida de sobriedade. Isso me fascina, porque o texto vai explicitar para nós. Os leitores de Pedro poderiam dizer: mas por que devemos viver uma vida de sobriedade e de vigilância? Aí Pedro explica: por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Notem vocês que Pedro, ele orienta a igreja peregrina a ser sóbria e justifica, porque vocês têm um adversário. Vocês estão inseridos em uma batalha espiritual. Além desse sofrimento externo, há uma luta que é real. Há uma batalha no campo invisível, no mundo espiritual, que é real, que é inegável, e o nosso real oponente não são os homens, mas o diabo. Note vocês, São Pedro é cuidadoso aqui. Ele está escrevendo movido pelo Espírito de Deus. A igreja deve estar percebida, a igreja deve ser sóbria e vigilante, porque ela está em uma batalha espiritual. Como se não bastasse as lutas, as pressões do dia a dia, a igreja está em um campo de batalha. E no campo de batalha, há aqueles que supervalorizam, digamos assim, o mundo espiritual. Se uma panela cai à noite, para quê? Só pode ser o bichão, cabeça rachada, como alguns dizem. As pessoas veem o diabo em tudo e em todos. Mas o outro lado, o outro extremo, é aquele onde muitos cristãos vivem como se o demônio, como se Satanás não existisse. Nós, como igreja de Deus, precisamos de um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é revelado nas Escrituras. Nós estamos em um campo de batalha e o nosso real oponente não são os homens, é o diabo. Isso é interessante porque o apóstolo Pedro, ele se preocupa em colocar para nós alguns pormenores acerca do nosso arqui-inimigo. Primeiro, porque o diabo, ele chama o nosso inimigo aqui de diabo.
A palavra diabo, do grego diabolos, significa caluniador, difamador, semeador de discórdias. E eu disse para vocês na minha introdução que esses irmãos estavam sofrendo perseguição imperial e calúnia e discriminação social. A pergunta é: embora o imperador iria prestar contas a Deus por estar perseguindo a igreja, embora os gentios que ali estavam caluniando e discriminando os cristãos daqueles dias prestariam contas diante de Deus, mas quem estava por trás orquestrando a calúnia, a perseguição, a oposição contra a igreja era o próprio Satanás. E isso é interessante porque os irmãos poderiam confundir as coisas. Eles poderiam pensar que o real inimigo deles era o imperador, que o real inimigo deles eram os gentios daqueles dias, mas Pedro tem cuidado, ele disse: não, o inimigo da igreja, o real oponente da igreja não são aqueles que se insurgem contra nós, não são aqueles que se levantam contra nós, não são aqueles que nos caluniam, não, eles têm parcela e vão prestar contas diante de Deus, mas o nosso real oponente, disse Pedro, é o diabo. E ele diz mais: vosso adversário. Veja o cuidado de Pedro. O real oponente era o próprio diabo. Eles poderiam passar a atacar na direção errada. Eles poderiam pensar em lutar contra a carne e sangue. Mas Pedro está dizendo que a luta deles, a luta nossa, é no mundo espiritual e é contra o diabo e os seus asséculos. A palavra acusador aqui, antídicos, é um oponente legal numa ação judicial. O inimigo, irmãos, é contra nós. Ele sabe o que você tem passado, ele sabe das suas lutas, ele sabe das suas dificuldades, e ele também sabe onde ele pode atacar para você espernear. Ele é oportunista, e ele quer lançar mão do seu sofrimento para ver você pecar contra Deus, para ver você se desviar do plano original de Deus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós aprenderemos como nós devemos lutar a luta espiritual. Amém. Ele é oportunista e quer usar o seu sofrimento para te prejudicar. Ele é o nosso arqui-inimigo, o nosso adversário. Tem alguns irmãos simples, ingênuos, que dizem: irmãos, precisamos ter cuidado, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Isso está errado. De fato, ele não está brincando, mas ele nunca brincou. O diabo nunca brincou de ser diabo. A igreja precisa ser sóbria e vigilante para não ceder às pressões do arqui-inimigo. Mas o apóstolo Pedro, além de identificar com quem devemos lutar nessa luta, é curioso que Paulo também lança luz para isso. Porque Paulo, em Efésios 6,12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne, nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você, porventura, está sendo perseguido? Você, porventura, está sendo caluniado? Guarde isso. Você não deve lutar contra seres humanos. Você não deve lutar contra essas pessoas. A sua luta é no âmbito espiritual. E Paulo diz em 2 Coríntios 10, versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Como soldados do exército do Todo-Poderoso, devemos aprender a lutar a luta espiritual. E o primeiro ponto que devemos considerar e que está estampado para nós é que a nossa luta é contra esse ser malévolo, o diabo. Mas Pedro também acentua para nós onde ele está nessa batalha espiritual. Ele anda em derredor. Não pense você que Satanás está distante de nós. Pelo contrário, ele anda em nosso derredor, isto é, em nosso encalço, em nosso rastro. Ele sabe por onde você anda, ele sabe o que você assiste, ele sabe aonde você vai, ele sabe o que você conversa, ele está em derredor te espreitando. Ele, como dito, ele é oportunista, está buscando uma brecha para te prejudicar. Guarde isso, a nossa luta é contra ele e ele está em nosso derredor. Eu creio que vocês se lembram da narrativa do livro de Jó, aonde Deus perguntou ao arqui-inimigo: de onde vens? Ele respondeu:
de rodear a terra e passear por ela. Ele, com seus asseclas, estão em nosso encalço, buscando a oportunidade. Mas além do texto bíblico dizer que ele é onde ele está, o texto nos mostra o que ele está fazendo. Ele está bramando como leão. Veja, ele não é o leão, mas ele está rugindo, ele está bramando como leão. A Bíblia Sagrada apresenta o nosso arqui-inimigo de várias maneiras. João 8,44, ele é homicida desde o princípio. 1 João 3, versículo 8, ele peca desde o princípio. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, precipitou-se o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Como grande dragão, e se fatiga a sua voracidade. Como antiga serpente, a sua persuasão, ele seduz. Como o diabo é o caluniador, o difamador. Como Satanás, o sentido é de adversário. Aqui, o apóstolo Pedro pinta o quadro do arqui-inimigo como sendo um leão. Ele brama como leão, ameaçando, intimidando. Ele quer que você fique desesperado mesmo. Ele quer que você pegue a sua estribeira. Ele quer que você fique tão desesperado ao ponto de você ser uma presa fácil para ele. A pergunta a ser feita com seriedade e também respondida é: em termos práticos, o que equivale o rugir do nosso arqui-inimigo? Eu disse para vocês e quero reiterar que os irmãos estavam sofrendo perseguição imperial, discriminação e calúnia sobre quem estava por trás? O diabo. Com isso, ele está rugindo, ele está bramando, ele está querendo intimidar, ele está querendo deixar você ficar sem estribeira, sem firmeza. Isso é o rugir de Satanás. Ele usa o seu problema, por vezes, as suas dificuldades para te intimidar, porque ele quer te deixar vulnerável para os seus ataques. Vocês perceberam? Ele está rugindo, bramando como leão, através de calúnia, de mentira com seu nome, de oposição. É o rugir do leão. Mas ele tem almejado uma coisa. Além de Pedro colocar quem ele é, onde ele está, o que ele está fazendo, Pedro destaca aí qual é o seu almejo. Ele tem um anelo, ele tem uma expectativa ao rugir para te intimidar, buscando a quem possa atracar. Você pode ser equivocado e lutando contra os seres humanos, lutando de tal maneira que é como se você não fosse cristão, é como se você não entendesse a realidade do mundo espiritual. Por isso ele começa dizendo: sejam sóbrios, tenham a mente sob controle, tenham vigilância, a nossa luta é real, e ele está buscando a quem possa tragar. Ele não pode atacar, mas ele vai rugir, te intimidar, te deixar frágil, para depois, se você estiver frágil, você cair nas armadilhas dele. Vocês entenderam a realidade do mundo espiritual? Então veja, a primeira orientação petrina é que a igreja peregrina vive uma vida de sobriedade, porque ela está em uma batalha espiritual. Mas no versículo 9 ao 11, o apóstolo Pedro explicita para nós outros a sua segunda orientação. Orientação à firmeza. Se eu te perguntasse, meu irmão, minha irmã, já que nós estamos numa batalha espiritual, como nós teremos êxito nessa batalha? Talvez vocês não, mas por aí afora, muitos diriam: já sei, é na base do grito. Basta usar um clichê no jargão neopentecostal, tal como está amarrado, para trás de mim Satanás, para debaixo do meu pé, está tudo resolvido. Resolve nada. Qual é a maneira bíblica da igreja ter êxito nessa luta espiritual? A Bíblia é categórica. Veja o versículo 9: ao qual resistir firmes na fé. Não tem campanha aqui, não tem superstição, não tem campanha forte, não existe isso. Não, para trás de mim Satanás, debaixo do meu pé. Geralmente as pessoas que procedem assim têm uma vida bagunçada. O diabo pinta e borda, porque estão lutando da forma errada, com superstição. Se nós queremos ter êxito contra as trevas, aqui está a santa receita, ao qual resistir firmes na fé. A Bíblia não manda os cristãos peregrinos terem medo do diabo. A Bíblia também não manda os cristãos desafiar o diabo, mas a Bíblia manda os cristãos resistir o diabo.
É ele querendo te devorar. É ele querendo te derrubar, te destruir. Mas você fica firme. O significado da palavra resistir firmes aqui é estar firme contra. É ele vir ao seu encontro e você não vai arredar o pé. Você vai permanecer onde você está. Você vai perseverar na fé. Você vai persistir. E assim, estando firme contra ele, você terá êxito na batalha espiritual. Eu creio que isso nos faz lembrar Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E é interessante que eu disse para vocês que o diabo é oportunista e quer lançar a mão do nosso sofrimento para nos intimidar, nos deixar vulneráveis, para nos tragar, nos destruir. Ele quer nos desviar da fé. Ele quer nos desviar dos propósitos de Deus. E você vai vencer a batalha ficando firme naquilo que ele quer te desviar. Olha que coisa linda. Ele quer te desviar da fé. E você vai vencê-lo permanecendo firme nessa fé. Isso é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. A fé aqui, ela pode significar tanto a fé objetiva como a fé subjetiva. As duas fés são cabíveis aqui. A fé objetiva é aquilo que você crê. A fé subjetiva é o ato de crer. O ponto aqui é o seguinte: o diabo quer te desviar da fé, aquilo que você crê. O diabo Messias me fez chorar pregando, na quarta-feira aqui, pregando com intensidade, impacto, a palavra de Deus. Os cristãos em Cristo devem permanecer firmes nele, devem perseverar na fé, arraigados e sobreedificados nele. O diabo quer te desviar da verdade. As heresias estão aí a cada dia sendo propagadas. E o diabo quer te desviar através dessas heresias, te desviando da fé objetiva. Mas você não vai dar o pé, não, em nome de Jesus. Você vai perseverar naquilo que ele quer te desviar. Isto é, você vai perseverar na palavra de Deus. Pastor, minha confiança em Deus está abalada. As dificuldades são tamanhas. Pois bem, o inimigo quer nos desviar da nossa fé em Deus. Ele não quer que você confie no Senhor. Você se lembra da ansiedade, versículo 7? Quando a pessoa, ela nutre a ansiedade, em termos práticos, ela está duvidando do poder de Deus e do cuidado de Deus. Porque ela vive inquieta, desconfiando do poder de Deus para suprir as suas necessidades e da bondade de Deus para cuidar dele ou dela. Só que aqui, irmãos, nós somos conclamados a resistir Satanás, ficando firmes na fé. O diabo quer deixar a sua fé em Deus abalada, mas você vai vencer ele perseverando nessa fé. Continue crendo em Deus, confiando em Deus, porque Deus é poderoso e cuidadoso para com o seu povo. Glória a Deus! Primeira orientação ao quê? A sobriedade. Segunda, a firmeza. Vamos vencer a batalha firmes na fé. Mas agora o apóstolo Pedro, ele vai incrementar aí, adicionar para nós, para a nossa compreensão, 3 razões para a gente ficar firmes na fé. Mas a luta é intensa, a dificuldade não para. Mas os cristãos, eles são encorajados no texto bíblico, e Pedro apresenta aí 3 razões para isso. Pastor, eu devo perseverar na fé? Sim. Eu devo ficar firme na fé contra o diabo? Sim. E o primeiro incentivo: o sofrimento é comum a todos os cristãos. Repito, o sofrimento é comum a todos os cristãos. Tem pessoas que pensam de forma equivocada que só ela sofre. E ela fica encurralada no seu sofrimento e fecha os seus olhos para o sofrimento alheio. Tudo passa a girar em torno de si mesmo. Eu estou sofrendo, eu estou padecendo, eu vou me isolar. E quando você vai orientar, não, pastor, eu estou sofrendo, a pergunta é só você que sofre? Pedro apresenta aqui a primeira razão para nós estarmos firmes na caminhada cristã. O sofrimento é comum a todos os cristãos, não é só você. Todos os crentes em todos os lugares padecem pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Não seremos os primeiros, não seremos os últimos. Todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, sofre. E isso, de certa forma, de certa medida, serviria como consolo para eles. É tipo assim, um cristão acordando: é verdade, eu pensei que só eu sofria.
Se você está encurralado no seu próprio sofrimento, aceite esse desafio. Procure pessoas que estão sofrendo e passe a ouvi-las. Você vai ficar com vergonha de você. Você vai dizer, eu estava enclausulado no meu próprio problema, vivendo em função de mim mesmo. Quando eu vi o sofrimento de fulano e tal, eu percebi que eu não estou sofrendo nada. Olha o versículo 9 comigo, por favor. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O sofrimento cristão é comum a todos os cristãos, em todos os lugares. O povo de Deus sofre. Jesus foi claro em suas palavras, em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Então todo o povo de Deus em todos os lugares sofre, meus irmãos. Nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Não é só você que sofre, não. Todo o povo de Deus, de uma maneira ou de outra, padece. E nós não temos autorização para medir. O meu é mais intenso. Não. Cada cristão leva a sua carga nesse aspecto. E juntos levamos as cargas uns dos outros. O sofrimento é comum a todos os cristãos. Em segundo lugar, o sofrimento presente é menor do que a glória futura. Aleluia! Olha o versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco. Vamos devagar aqui. O apóstolo Pedro vai introduzir essa verdade, o sofrimento presente ser menor do que a glória futura, falando um pouco acerca da graça de Deus. E o Deus de toda graça, deveras o nosso Deus é gracioso. Nós não estamos aqui pelas nossas próprias forças. Pensar assim é um equívoco. Nós estamos aqui porque o nosso Deus é gracioso. A sua graça não só nos salvou, mas nos capacita a vivenciar os dias maus. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, orou 3 vezes para que o Senhor desviasse da sua carne. O que Deus respondeu a ele? 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você está suportando as dificuldades, o sofrimento, porque Deus é o Deus de toda graça. Com a graça, o que ele fez com essa graça? Que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Então a graça é a causa, a glória é o resultado. Deus, pela sua graça, nos elegeu, nos chamou para a eterna glória. Povo de Deus, o sofrimento terá fim, meus irmãos. As dificuldades terão fim. Nós somos chamados pelo Deus gracioso à eterna glória. E Pedro diz, depois de haver se parecido um pouco. À primeira vista, a pessoa pode estar sendo insensível aqui. Os irmãos poderiam dizer, peraí, Pedro, você está ignorando o nosso sofrimento? Depois de haver parecido um pouco, é assim que você se dirige a nós? Nos parece que Pedro está sendo insensível, mas isso não procede, porque Pedro aqui está comparando o presente momento. O sofrimento presente é menor do que a glória futura. E isso é confirmado nas Escrituras Sagradas, e me fascina a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus, eu amo pregar as Escrituras. O apóstolo Paulo corrobora isso. Ouçam, 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se for para comparar, é pequeno demais o nosso sofrimento. Não se compara com a glória que será revelada a nós. Porque a nossa leve e momentânea é transitória tribulação vai produzir peso para nós. Paulo em Romanos 8:18 ele também diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. A glória é maior, a glória é melhor, vale a pena sofrer de cabeça erguida, porque a glória é maior do que o presente sofrimento. Amém. E se sentiu no nosso coração, vocês não vão? Sim. Peraí, pastor, como é que é isso? Se fala de novo isso mesmo. O sofrimento presente é menor do que a glória futura. Ah, meus irmãos, quando Jesus Cristo voltar, o sofrimento terá fim. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dolor, sofrimento, enfermidade.
pandemia, epidemia, doenças, moléstias. Meus irmãos, será um novo momento, uma nova fase, uma fase de glória plena. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso que vale a pena perseverar, porque o sofrimento presente é menor do que a glória futura. Terceiro argumento que Pedro emprega aí é o seguinte: o sofrimento é usado por Deus para nos moldar. Isso é lindo, porque eu disse para vocês há pouco que Satanás é oportunista e lança a mão do nosso sofrimento para nos prejudicar. Deus, diferentemente, lança a mão do nosso sofrimento para nos abençoar. Aleluia! Olha aí o versículo 10, na parte B. Ele mesmo, depois de haver parecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Meus irmãos, nós temos aqui 4 verbos. Olha, aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Isso implica dizer o seguinte: Deus está agindo em nós e para nós. Amém. Deus, no nosso sofrimento, Ele está agindo ao nosso favor. Diz o texto bíblico que Ele vai aperfeiçoar, Ele vai confirmar, fortificar e fortalecer, porque Deus está agindo na vida do seu povo. Amém. No sofrimento mesmo, por mais difícil que seja, Deus está trabalhando em nós e para nós. Amém. Satanás lança a mão do sofrimento para te prejudicar, mas Deus lança a mão da sua luta para te beneficiar. Amém. Deus vai fazer o quê? Em primeiro lugar, aperfeiçoará. Significa levar avante um processo já começado. Ele nos chamou pela sua graça à sua eterna glória, e Ele vai completar a obra que Ele iniciou em nossa vida, irmãos. Alegre o seu coração nessa veracidade. Deus preludiou uma grande obra na sua vida, e Ele vai completar essa obra para o louvor do seu nome. Aquieta o seu coração, confia em Deus, porque Ele vai te aperfeiçoar. É aquela ideia de Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou uma boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus usa o sofrimento para te modelar, para trabalhar no seu caráter, para te fazer melhor. Ele está te aperfeiçoando. É mais, Ele vai confirmar, que significa firmar na fé. E aqui nós temos algo digno de nota. Versículo 8: o crente tem a responsabilidade de resistir o diabo ficando firme na fé. Mas na verdade, quem dá essa capacidade é o próprio Deus. Porque Ele vai fazer o quê? Confirmará, Ele vai te firmar na fé. Em palavras mais claras, eu cito Filipenses capítulo 2, salvo engano, versículo 13. Porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Ele que coloca a vontade dEle para você fazer no seu coração e te dá capacidade para obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai te confirmar na fé. A sua responsabilidade, na realidade, é uma resposta, é uma reação da ação divina em sua vida. Ele vai te aperfeiçoar e te confirmar na fé. Amém. Terceiro, Ele fortificará, Ele te dará forças. Amém. Meus amados, se dependesse de nós mesmos, não estaríamos aqui. É graça sobre graça. É Deus nos dando força, vigor para lutar, para militar a milícia cristã. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas dificuldades, mas em Filipenses 4:13 ele diz: posso todas as coisas suportar quaisquer circunstâncias naquele que me fortalece. Aleluia. Sozinho ele não conseguiria, mas ele tinha um Senhor que lhe dava força, que o fortificava. É o nosso Deus também, meus irmãos. Ele nos dará força a despeito do nosso sofrimento. Amém. Ele vai nos fortificar. Por fim, fortalecerá. Ele vai nos firmar sobre o fundamento. São palavras muito parecidas, mas tem conotações semânticas diferenciadas. Ele vai o quê? Fortalecer, firmar sobre um fundamento. O fundamento que a igreja está estripada é Jesus Cristo. Deus, em fase do seu sofrimento, Ele vai te firmar em Jesus Cristo ainda mais. Então Deus lança a mão da nossa dor, do nosso sofrimento, para nos abençoar. O que fazer em face de um Deus tão bom? O que fazer em face de um Deus tão gracioso?
Aí o que Pedro faz no versículo 11, ele rompe em adoração voluntária, ele expressa uma doxologia, expressões de louvor ao Senhor. Ele diz no versículo 11, a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre, amém. A esse Deus que é gracioso, a esse Deus que pela sua graça nos chamou à sua eterna glória, a esse Deus que nos orienta à sobriedade, a esse Deus que nos orienta à firmeza, esse Deus que nos mostra na sua palavra que o sofrimento é comum a todos, que o sofrimento presente é menor do que a glória futura, esse Deus que revela que usa o sofrimento para nos moldar, para nos fazer melhores. Ele merece glória, ele merece louvor, ele merece adoração. A igreja se alegra nessa noite, a igreja louva o Senhor nessa noite, porque Deus está cuidando da nossa vida, Deus ele tem interagido conosco, aleluia. A Ele, somente a esse Deus, somente a Ele, a glória. Na Bíblia, a glória de Deus é a suma dos seus atributos. Deus é glorioso em si mesmo, de forma intrínseca, pertinente. O nosso Deus é glorioso em si mesmo. Se você der glória para Ele ou não, Ele permanece sendo glorioso. Mas há na Bíblia também uma glória que é atribuída. É a glória que nós estamos deferindo ao Senhor nessa noite. É uma glória que nós ficamos extasiados, maravilhados, estupefatos com a sua grandeza, com o seu caráter, com as suas excelências, e nós rompemos em adoração a Ele e reconhecemos glória a Ele. Ele já é glorioso em si mesmo, mas eu reconheço glória a Ele. Glória ao único Deus verdadeiro, glória ao Senhor. É aquela conclamação angélica constante no Salmo 29, versos 1 e 2. Dai ao Senhor filhos os poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A Ele seja a glória e o poderio. Deus é poderoso, irmãos. O salmista, no Salmo 62:11, se não me engano, ele diz: uma coisa disse Deus, 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence ao Senhor. A Ele poderia, porque só Ele mesmo, para nos dar graça e face do sofrimento, para suportarmos todas as dificuldades. A Ele seja a glória e o poderio. É um reconhecimento, Ele tem todo o poder. Amém. Quando essa doxologia deve ser expressa ao Senhor? É para todo sempre. Maravilha. É desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro finaliza: amém. Amém. A palavra amém, assim seja. Eu concordo, você concorda com isso? Amém. A Ele a glória e o poderio para todo sempre. A igreja diz amém. Amém.